Olá, gente, muito boa noite. Estamos no ar com mais uma entrevista com um candidato a deputado federal. Foi muito pedido, teve bastante gente perguntando, mas em Pernambuco, em Pernambuco. Então a gente trouxe um candidato que apoia a educação domiciliar em Pernambuco, que é o Charbel. E ele é o candidato do Partido Novo lá em Pernambuco com o número 3030. Hoje nós entrevistamos três candidatos, todos do Partido Novo, com o número 3030. Foi coincidência, tá, gente? E então, Charbel, eu quero te dar boa noite e quero te dar a oportunidade nesse momento para que você se apresente para as famílias educadoras, fale sobre você, sobre a sua campanha, sobre o seu partido. Boa noite, Charbel. Boa noite, pessoal aí, pessoal que está acompanhando a página Homeschooling Legal. Eu sou aqui de Pernambuco, sou filiado ao Novo, fui um dos fundadores e fui presidente do Partido Novo aqui em Pernambuco. Estou aqui no Novo, na verdade eu falo que eu estou no Novo desde 2011, porque eu fui um dos que assinaram a ficha de apoiamento do partido e vim acompanhando, vim travando aí uma batalha aí. Sou procurador do município do Recife, atuo consultoria para startups, aqui no Porto Digital, fui empreendedor grande parte da minha vida, e hoje aí luto militante aí, tentando, buscando uma vaga aí para deputado federal para o Pernambuco e para o Brasil inteiro, para a gente trazer essas ideias de liberdade para o país, que está muito escravizado, as pessoas, nós estamos precisando mais de liberdade, menos governo na vida da gente, mais governo parar de atrapalhar as pessoas e mais liberdade, para a gente estudar, aprender, trabalhar, empreender. É liberdade. O segredo das nações que enriqueceram é liberdade. É isso que a gente vai lutar e está lutando para acontecer no Brasil. Excelente, gente. Para quem está chegando aí na transmissão, estou vendo que as pessoas estão entrando ao vivo. Esse vídeo vai ficar gravado também. Eu quero dizer que estamos entrevistando o candidato a deputado federal pelo Partido Novo lá em Pernambuco, o Charbel. É Charbel ou Charbel Marum? Como é que você é conhecido? Eu estou na campanha como Charbel, porque o Charbel já é um nome complicado, aí eu vou ficar mais ainda. Estou tentando facilitar a vida das pessoas para ver se votam em mim, para não ter mais uma desculpa para não votar. Não vou votar porque o nome é difícil, né? Eu entendo muito bem. Eu chamando Wesley Aires, entendo muito bem a sua situação, viu? Muito bom. Então, estamos aqui com o Charbel, candidato a deputado federal lá em Pernambuco, pelo Partido Novo, com o número 3030. Charbel, a gente está entrevistando os candidatos para que eles declarem o seu apoio à educação domiciliar. Nós já conversamos previamente, né, aqui um pouquinho antes, e você falou para mim sobre o seu apoio. Eu quero dar a oportunidade para que você fale mais sobre isso agora para todos aqui na transmissão ao vivo. E que também diga, por favor, como é que você, se eleito, ou quando eleito, a gente torce para que isso aconteça, como é que você vai trabalhar no Congresso para fazer uma lei que seja viável para a educação domiciliar? Uma lei que seja uma regulamentação que não torne a educação domiciliar inviável ou impraticável. Isso é interessante. Primeiro tem que ser o ideal mesmo. O ideal era permitir a educação domiciliar e sem regulamentação. Qualquer regulamentação é um político, um burocrata querendo falar como você deve agir, como você deve fazer. E na educação, como você deve aprender, tá? Eu já sou meio contra isso. Mas, chegando à realidade do país, né, que é Brasil, que sempre os nossos políticos veem as coisas funcionando bem e falam, por que isso está funcionando bem? Eu tenho que ir lá intervir. Não foi o caso do Uber, né? O Uber funcionando maravilhosamente bem. Aí o Congresso fala, não, temos que criar uma lei. Isso não pode funcionar bem sem a nossa mão, né? E aí eles querem pôr... E aí vem aquela mão pesada, né? Mas, pois bem, então o Supremo Tribunal decidiu que tem que ter uma lei, nós vamos ter que ter essa lei regulamentando. E nós não somos inocentes de achar que essa lei vai passar com facilidade sem uma regulamentação.
O que nós vamos brigar e lutar muito para que essa regulamentação seja mínima, para que essa regulamentação não inviabilize e não tire o teor do homeschooling. Muita gente, por exemplo, está buscando homeschooling para fugir da doutrinação nas escolas, para fugir das ideologizações nas escolas. E aí você pode criar uma regulamentação dizendo o seguinte, beleza, bacana, mas aí, ao final de cada ano, cada semestre, vai ter que ir lá fazer uma prova ideológica, uma prova marxista, uma prova não sei o quê. Então, eu vou trabalhar muito pesado, junto com os parlamentares do Novo, os parlamentares da Liberdade, dos outros partidos, para que essa regulamentação, além de não inviabilizar, também não desvie o foco, para a criança não ter que aprender duas vezes. Aprender o que é certo e aprender o que é errado para fazer a prova. Isso parece uma coisa fora do comum, mas eu convivo muito com estudante universitário, liberal, aqui nas universidades federais de Pernambuco, e eu convivo nas escolas particulares, nos colégios particulares, principalmente em colégio. Eles me dizem, no começo eu achava, falei, gente, como é que pode ser isso? Eles falam o seguinte, a gente vai para fazer a prova com o livro de Karl Marx debaixo do braço, não sei o quê, visto a roupa socialista comunista, faço a prova, saio e me torno liberal de novo. Quer dizer, os meninos têm que mentir, têm que falar, argumentar, defender algo que eles não defendem, só para passar numa prova do Enem, esses exames nacionais que tem aí, ou mesmo na escola. Estou cansado de ver depoimento de aluno falando assim, ó, eu tenho que falar isso, senão eu não passo de ano, eu não tiro uma nota boa. E aí depois, eu volto ao normal, depois que eu saio da escola. Então, assim, eu já vou lutar muito para isso acabar nas escolas, mas no homeschooling, para nem começar assim, para a gente não ter esse problema de que o aluno aprenda o certo dentro de casa, com os pais, os professores contratados pelos pais, e depois tem que fazer uma prova, e aí a prova ele tem que falar o que é errado só para justificar, só para provar que ele está aprendendo as ideologias marxistas, gramscianas, tudo mais. Então, eu vou trabalhar muito pesado para que qualquer exame seja objetivo. Eu vi Priscila Chamos mais cedo falando aí, dando até sugestão do PISA, pode ser um caminho a gente adotar uma questão mais objetiva, um padrão internacional de prova, de qualificação, algo que fuja dessa doutrinação, dessa ideologização que a gente tem no Brasil. Excelente. Isso realmente é o que a gente precisa, né? O melhor voto no STF, né? O melhor voto em favor da liberdade, em favor da família, para a surpresa de muitos, foi o do ministro Luiz Roberto Barroso. Porém, né, um dos pontos, apesar de ter sido o melhor voto, um dos pontos foi complicado, é justamente isso que você falou, né? Vai de encontro a isso. Ele sugeriu que as crianças que fazem educação domiciliar fizessem as mesmas provas, estivessem matriculadas numa escola sob a categoria de homeschooler, mas que fizessem as mesmas provas que as crianças na escola fazem. Ou seja, a família vai ter que levar, teria que levar a criança, sei lá, uma vez por mês, uma vez cada 2 semanas, que seja, uma vez por bimestre, para a criança fazer uma prova na escola. Então, aí meio que desvirtua a educação domiciliar, né? Nós estamos querendo fugir disso. Quem está buscando a educação domiciliar tem que ter o direito de não submeter. Porque aí seria o seguinte, estuda em casa, mas tem que aprender as mesmas coisas da escola, da mesma forma. Gente, o princípio da educação domiciliar é melhorar a qualidade da educação, aprender mais e melhor e o correto do que aprendido dentro de sala de aula. Então, assim, é um absurdo. E mais, assim, eu não vou nem falar que a educação domiciliar é melhor ou pior do que a da escola tradicional e tal. O que acontece é o seguinte, isso é liberdade dos pais de educarem seus filhos. Os pais sabem muito mais do que governo, do que político, do que deputado, do que senador, do que professor, do que é melhor para os filhos, do que diretor de escola. Então, assim,
nós estamos vestidos de uma cultura que é arraigada de que a gente precisa de escola tal, padronizada, né? Do prédio tal. Porque a escola, na Grécia Antiga, era na rua, era nos parques, era andando tal. Essa escola que a gente conhece de prédio, sala, parede, carteira, isso é recente na história da humanidade. Isso não tem, deve ter, sei lá quantos anos, mas isso é recente na história da humanidade. No Brasil, os índios aprendiam no mato com os jesuítas. Depois foram ter nas escolas, os jesuítas dos mosteiros e tal. E mesmo assim, não era essa coisa. Então, assim, a gente adotou isso e achou que isso que é a solução. E existem vários críticos e a gente padronizou isso. Mas eu vejo que a gente não pode seguir por esse caminho pensando que precisa da criança, mesmo no homeschooling, ela não pode largar a escola formal, o padrão, ela tem que ir lá na escola. Daqui a pouco ela tem que ficar em casa assistindo aula de uniforme, né? Então... Realmente. Não, realmente. Você tirar sabe bem, né? As famílias sabem o que é melhor para os seus filhos e principalmente porque ninguém ama mais as crianças do que os seus pais, né? E nenhum pai quer dar o que é ruim para o seu filho. Todo pai vai buscar a melhor educação possível. Então, a forma como que essa educação vai acontecer, ela realmente não deve ser padronizada. Agora falando aqui o meu ponto de vista, concordando com o que você falou, e eu quero colocar também um ponto, né? Muitas vezes as pessoas, muitos críticos da educação domiciliar usam exemplos de educação nos outros países, né? Em outros países. Falam como é lindo a educação na Suécia, na Finlândia, né? Em outros países. Mas aqui no Brasil eles não aceitam nenhuma avaliação. Eles falam, nossa, que escola diferente lá, olha como eles fazem, olha que tem uma carga horária diferente, tem uma forma diferente. Mas aqui no Brasil eles querem o mesmo padrão, do mesmo jeito, para sempre. Isso. Eu vejo, por exemplo, sabe, algumas coisas. Por exemplo, crianças, elas têm dificuldade, isso é estudo comprovado, não estou falando de achismo, não, de ter atenção em horários muito cedo. Então, as escolas que começam às 7 horas da manhã, mas os meninos ficam dormindo. Eu cansei, todo mundo sabe, todo mundo que estudou de manhã, ficava dormindo, cansado. Você se despertava de 8, 9 horas da manhã. E isso, nesses países que você citou, na Inglaterra, eles estão começando as aulas 9, 10 horas da manhã, sabe? A gente segue um calendário aqui, que é o calendário do hemisfério norte, né? Que lá tem o verão muito quente no meio do ano, e o inverno muito rigoroso no final do ano. Então, assim, a gente segue algumas coisas que não tem nem lógica de seguir aqui, e aí a educação domiciliar, ela vai adequando isso, e a gente, igual você falou, a gente olha lá para fora, mas que maravilha, olha nos Estados Unidos, olha não sei o quê, olha no... Sabe? E a gente não quer, a gente só quer achar que é bonito, e a gente só quer copiar aquele superficial que a gente vê, a profundidade a gente não quer. E a gente tem um problema também aqui, que é sindicato de professores, sindicatos, eles são muito ferrenhos. Eu trabalho no setor público, eu vejo isso. Aqui a prefeitura tentou implantar meritocracia na educação, o sindicato colocou uma faixa na frente da prefeitura, assim, ó, abaixo a meritocracia. Sabe? Eu teria vergonha se o professor tivesse uma faixa dessa aí, sabe? Defendendo mérito, contra o mérito, sabe? Então, assim, são esses absurdos que a gente vê na educação. É triste. Pois é, né? E o sindicato reclama que o professor ganha mal, mas não aceita que se valorize os professores bons, que tenham qualidade. Né? Que seria uma maneira também de remunerar melhor os professores, especialmente aqueles que demonstram melhores resultados, né? Não, na verdade, ainda mais no poder público, né? No setor público, remunerar melhor do que quem produz mais é uma afronta, é um pecado mortal. Na verdade, todo mundo tem que ganhar igual, do mesmo jeito, trabalhou muito, trabalhou pouco, é assim mesmo que faz. E quem produz muito no setor público, sabe o que acontece com ele? Ele tem carga de trabalho excessiva. Todo mundo fala assim, ó, passa para ele o trabalho porque ele é bom e ele resolve. Não passa para esse não, que esse aqui o trabalho não desenvolve. Aí todo mundo ganha a mesma coisa e o outro é premiado com excesso de trabalho e o outro é punido com
folga, sem trabalho. É assim que funciona. Então, assim, até essa lógica invertida. Exatamente. Para quem está entrando agora, tenho visto aqui pessoas entrando, estou entrevistando, estou falando com candidato a deputado federal, Charbel, que é candidato a deputado federal em Pernambuco pelo Partido Novo, com o número 3030. Ele está aqui falando sobre educação e já demonstrou o seu apoio à educação domiciliar, também conhecida como homeschooling, no Brasil. Então, Charbel, eu quero também, uma coisa que a gente tem perguntado para todos os candidatos que a gente está entrevistando, e eu quero perguntar para você também, é o seguinte, infelizmente, no Brasil, todas as leis, tudo que acontece no Brasil, ele é muito centralizado no governo federal. Porém, devido à decisão lá do Supremo Tribunal Federal, agora a gente precisa de regulamentação para a educação domiciliar. Mas, como essa regulamentação não existe em nível federal, ela também é possível de ser feita em nível estadual e até mesmo em nível municipal. Eu quero perguntar para você, como que você, como deputado federal, também, na eventualidade de não conseguir, porque a gente sabe que não vai ser fácil, né? Mas na eventualidade de não conseguir uma regulamentação em nível federal, como é que o deputado federal, como você como deputado federal, vai poder trabalhar também no seu estado, em Pernambuco, para ajudar os seus colegas deputados estaduais e vereadores assim, para fazer as leis e regulamentação do ensino domiciliar? Ótimo. Eu vejo que a luta vai ser mais árdua no Senado, tá? Porque eu estou vendo muito candidato a deputado apoiando e comprando isso. Mas o Senado, não sei, ainda não sei como é que eles estão com essa postura. E vai depender muito também do presidente da República, né? Se ele vai topar isso, se vai ter um ministro da Educação que entenda que liberdade é bom, tal, mas vai ter essa dificuldade. Agora, em relação a municípios e estados, eu acho que vai muito da mobilização das pessoas. E eu estou disposto a mobilizar as pessoas e fazer essa intermediação das pessoas aqui do estado junto à Assembleia aqui de Pernambuco, aos deputados estaduais, ou até mesmo às câmaras de vereadores, a Câmara de Vereadores de Recife, que é bom, por exemplo, se a Câmara de Vereadores da capital ela aprova, as outras acabam seguindo, então ela vira um exemplo. Ou senão, se a própria Assembleia aprovar. Então, eu estou disposto, sendo eleito, da gente mobilizar, de eu fazer essa intermediação entre as pessoas que são favoráveis, que querem essa regulamentação, e os deputados estaduais. Inclusive, conheço muitos aí que estão concorrendo aí e uma vez eleitos, eu consigo ter um acesso bom com eles. São pessoas que eu não acho que não vai haver problema em defender liberdade, não. Então eu já vou te dar um bom argumento para você usar com eles, que é o seguinte: o Estado que regulamentar a educação domiciliar primeiro, certamente vai ter vários benefícios. Entre eles, um fluxo não todas, mas algumas famílias certamente vão ter interesse, vão estar estimuladas a mudarem a sua residência para o Estado. Outro benefício que talvez seja o mais importante é o seguinte: a regulamentação do ensino domiciliar vai abrir um mercado muito grande, para editoras, produtoras de materiais pedagógicos, para este novo mercado que vai se abrir. Então, as pessoas vão ter autores de livros e tudo, tutores também para ajudar as famílias, coachings pedagógicos. Então, além de tudo, vai estimular também um novo mercado, e o Estado que fizer isso primeiro vai ter um fluxo inicial grande desses novos mercados, gerando emprego e riqueza no local antes de todos, e vai ser pioneiro. Verdade. Esses argumentos são bons e eu vou contar também com o apoio do Homeschooling é Legal aí, para a gente fazer esse trabalho com argumentos, nos municiando aí de informações aí, para a gente debater com a turma aí. Charbel, diga, conclua. Não, é concluído.
Eu queria também dar espaço para você falar sobre as suas propostas e as propostas do seu partido com relação à educação escolar, né? Porque esse é um assunto diretamente ligado à educação domiciliar. A comunidade homeschooler no Brasil e no mundo, né, não é contra a escola, muito pelo contrário. Muitos são contra, a maioria é contra a escola como está a situação atual das escolas. Eu acho que não só as famílias homeschoolers, mas a grande maioria das famílias brasileiras, mesmo aqueles que têm seus filhos na escola, iriam dizer que não estão satisfeitos com a situação das escolas atualmente, né? Tanto falando aí academicamente, quanto na parte moral e também até mesmo na parte de segurança, né? Então, quais são as suas propostas, o seu pensamento sobre educação de um modo geral? O que eu vejo, o que a gente tem visto no Brasil, eu vi alguns dados dizendo o seguinte: 10% dos melhores alunos do Brasil, isso com escola pública e privada, tá? 10% é equivalente aos 10% piores alunos do Vietnã. Outro dado, a escola agrega muito pouco no aprendizado da criança. A escola agrega em torno de 17% no aprendizado do jovem, da criança. 83% do aprendizado é da família. É o que ele traz de casa. E isso todos pela educação, esses dados. Então, no Brasil, 83% do que as crianças têm de aprendizado é o que elas aprenderam com os pais. Só 17% que eles aproveitam da escola. Então, assim, tem uma coisa errada, né? E aí o problema, quando o pai ainda quer educar em casa, ele já faz quase 90%, ele já faz em casa. Aí, o que ele quer fazer, os outros 17%, ele não consegue, né? O governo não quer deixar. Mas, o que a gente tem que observar é por que isso. Então, a gente precisa melhorar as escolas, porque tem gente que quer educar nas escolas, é a grande maioria. Assim, na verdade, a liberdade é isso, você ter opção de escolher o que você acha que é melhor. E aí, qual que é o problema que a gente tem visto no Brasil? Vamos pegar o PISA. O PISA é um teste, uma prova internacional, que essa prova, ela mede a matemática, por exemplo, a língua, né, dos países. O Brasil é um dos último colocado, um dos últimos colocados do teste do PISA. Os alunos do Brasil têm notas pífias. E isso tem se mantido no mesmo patamar há 3, 4, 5 anos. E o primeiro colocado é Singapura. E aí a gente começa a observar algumas diferenças. Por que Singapura está assim? O que é importante, por exemplo, no aprendizado? Número 1, professor. A qualidade do professor. Singapura, 90% do curso de magistério que ensina os professores a dar aula, 90% é prática, 10% teoria. No Brasil, mais de 2/3 é teoria, menos de 1/3 é prática. Aí nós já começamos a observar o gargalo, aí nós começamos a observar a distorção. Quem ensina não aprende. Ele não aprende primeiro para depois ensinar. Então nós temos que melhorar a qualidade dos professores, do aprendizado dos professores. Eles têm que aprender primeiro para depois ensinar. Então a gente tem que pegar os professores que já estão aí no mercado, e eu tenho conversado com professores, e eles falam isso comigo. Falam assim, o governo vem dar curso de capacitação para a gente, e é tudo teoria, nada de prática. Você já viu, a gente conversa com os alunos, e todo mundo já foi aluno, sabe disso, fala assim, esse professor sabe muito, mas ele não sabe ensinar. Por que isso? Porque ele não aprendeu a ensinar. Ele aprendeu para ele. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar as faculdades de magistério, o ensino, né, os cursos que ensina professor de magistério, e aumentar a carga horária de aula prática e reduzir teórica. As nossas universidades, as nossas escolas têm dificuldade de entender o mundo real, de querer entender o mundo real. Elas querem ficar na teoria. Os alunos, os universitários saem das universidades sem saber o que é mundo real, sem saber aplicar no mundo real. Eles saem, aí eles vão aprender depois que formam. Não trazem nada. Eu converso com empresários, converso com pessoas de vários setores, eu contrato o cara que acabou de formar, eles me dizem,
e o cara não sabe nada, não sabe? Então, assim, aí o professor. Então, o professor tem que aprender. E o professor, o que está aprendendo, o estudante, e o professor que já é professor, ele tem que ser capacitado. Ele praticamente tem que ser reciclado e com curso de muita prática, muita prática. E aí, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, temos que focar a nossa educação em ensinar, instruir matéria, matemática, história, ciências, e parar com essa bobagem de doutrinar, ideologizar. Quem forma cidadão, nós temos uma mania de achar que quem forma cidadão é a escola, quem forma cidadão são os pais. Os pais não podem delegar para as escolas a formação dos filhos, e as escolas não podem tomar dos pais isso. Isso está na família. E aí as escolas vão ensinar o que elas têm que ensinar. Esse é o segredo, por exemplo, da China, do Coreia do Sul, Taiwan. É ali que eles começaram a se destacar. Por isso, porque eles focaram. Falaram, você vai aprender matemática, meu amigo. Vai estudar aí, vai aprender matemática. Um conteúdo enxuto, bom e legal, e vão aprender isso. Então, assim, esse é por aí. Agora, a gente precisa de recurso. A gente tem que tirar o tanto de recurso que a União gasta com o ensino superior e alocar mais no ensino básico e fundamental. Tá? E uma proposta que torna isso mais rápido, que torna a melhoria da qualidade da educação mais rápida, é o sistema de voucher, que a grande maioria do Novo defende. Pagar mensalidade do aluno carente na escola particular. E aí o pai tem a opção de escolha. Quer ficar na escola pública ou quer na escola particular? Quer na escola particular? Qual você quer? O poder é a liberdade de escolha, como as pessoas que têm condição de pagar uma escola particular têm. E você dá essa opção de escolha para quem não tem condição. E aí você acelera a melhoria na qualidade com o voucher e você cria uma sustentabilidade de médio e longo prazo com a melhoria de ensinar os professores a aprender a dar aula. E aí a gente começa a entrar no rumo aí dos países que deram certo. É isso mesmo. E além de tudo, né, a concorrência da escola particular vai transformar a escola pública em uma escola melhor, né? Muito melhor. Igual também na Suécia, a particular concorre com a pública. E aí tem pública que consegue mais alunos que particular, tem particular, e vão nessa concorrência aí. Concorrência é bom para todo mundo. Inclusive, a concorrência com a própria educação domiciliar também certamente pode melhorar o nível das escolas, tanto pública quanto particular, né? Porque... Isso. Educação domiciliar, se não tiver dando certo, o pai manda para a escola. Se a escola particular se mostrar que é melhor que a educação domiciliar, os pais colocam. Agora, se não mostrar, os pais tiram. É assim, vai funcionando. Os pais vão analisando o que é melhor para os filhos. Igual você falou no começo, ninguém quer o pior para os filhos. Exatamente. Muito bom. Eu estou falando aqui com o candidato a deputado federal em Pernambuco, pelo Partido Novo, Charbel, com o número 3030. Charbel, eu queria agora, então, dar espaço para você se despedir do nosso público, falar aí, se você quiser falar de alguma outra proposta que você tenha importante, e agradecer você pelo seu esforço em falar com a gente, com as famílias educadoras, e é isso. Muito obrigado. Tá ok. Eu quero agradecer por esse convite do Homeschooling é Legal. É uma bandeira que já está no meu site. Até sugiro quem quiser conhecer mais minhas propostas, entrar no meu site, www.charbel3030.com.br, charbel3030.com.br, ou na minha página no Facebook, Charbel30, e ali no meu site tem minhas propostas, na minha página eu vou colocando lá o meu dia a dia. Isso é muito importante e, na verdade, o homeschooling ele está dentre os princípios que eu tenho. Então, todas as minhas propostas, elas são baseadas, são fundamentadas num princípio que é liberdade. As pessoas terem liberdade de empreender, liberdade de aprender, de educar, de ser o protagonista da sua vida e da sua história, e de ter a sua família de acordo com seus princípios. Então,
É essa liberdade que eu luto ferozmente. E como eu já disse isso no começo, é o que fez as nações enriquecerem. É o segredo de riqueza das nações. Então eu quero trazer isso para o país. Eu quero também, além da liberdade de educação, a liberdade de empreender, as pessoas poderem abrir negócio, gerar emprego. Nós somos um país pobre que resolve a pobreza é geração de riqueza, e geração de riqueza só com geração de emprego. Mais empreendedores, mais empresas, mais iniciativa privada, e ali nós vamos sair da pobreza e vamos para o caminho do sucesso, o caminho da riqueza das nações, que a gente merece, o brasileiro merece. Mas para isso, temos que renovar o Congresso. Não só com novas pessoas, com cara diferente, mas sim com novas ideias, novas propostas, novos valores. Antes de votar, veja se o candidato ou a candidata defendem a liberdade. Se defendem, estão no caminho certo, mas se defende por princípio, né? Porque só perguntou e falou. Eu tenho medo, muito medo de pessoas que não têm os princípios liberais e falam só da boca para fora. Então, assim, isso é fácil de perceber. Vai fazendo teste. Defende o homeschooling? Não, então não é liberal de jeito nenhum. Esse já descarta, faz um X. Então, assim, vai aprofundando nisso. Tá? Quero agradecer a minha oportunidade, estou à disposição. Pode falar comigo lá no Instagram, no Facebook, no meu WhatsApp, que é DDD 81 993131007. Sou eu mesmo que respondo. Eu estou vendo aqui a Sandrinha falando aqui, ó. Ele te responderá, ele mesmo responde. Então pode perguntar que eu respondo mesmo. Eu mesmo gosto de conversar. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque agora a campanha está entrando num período mais apertado, mas assim, eu tenho tentando responder no mesmo dia, no máximo no outro dia. Então, eu não estou conseguindo ainda nesse tempo, mas eu respondo todo mundo. Tá ok? Obrigado. Quer falar de novo? Fala de novo o WhatsApp para eu colocar na tela aqui. Meu WhatsApp é DDD 81, o telefone é 993131007. DDD 81, desculpa. 993131007. Então é isso aí, tá aí na tela. Quem quiser, né, entrar em contato, coloquei também o site no charbel3030.com.br e o Instagram, Facebook, eu mesmo consegui contato com ele pelo Facebook, ele me respondeu prontamente. O Facebook é Charbel 30 e o Instagram é Charbel Novo. Isso aí. Bom, Charbel, muito obrigado novamente. Também todos que assistiram até aqui, eu quero agradecer vocês também e dizer que se eventualmente tiver algum candidato assistindo, queira conversar com a gente, entre em contato, tá? Lá na nossa página Homeschooling é Legal. Lá também você candidato a deputado federal, estadual, governador, presidente, senador, vai lá, tem lá um link para que você assine a declaração de apoio público ao homeschooling. Então, tem esses caminhos todos. Charbel, muito obrigado, boa noite para você. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Homeschooling é legal.